Bom dia, eu sou o Otávio e juntamente com o Natan, o Arthur e o Vitor Matheus, vou apresentar aqui o nosso trabalho, que é sobre redes de drenagem e as bacias hidrográficas. Eu vou começar falando o que são as bacias hidrográficas. É um termo utilizado para caracterizar uma porção do território delimitada, drenada por um rio principal e seus afluentes. As águas da bacia hidrográfica escoam no mesmo sentido e vão em direção à porção mais baixa da área topográfica, seguindo o padrão do relevo. Essas áreas são elementos naturais de extrema importância para o meio natural, pois são responsáveis pela manutenção dos biomas brasileiros e mundiais, além de dar base para o desenvolvimento das atividades econômicas ligadas ao setor primário da economia, como a pecuária e a agricultura. O que separa uma bacia hidrográfica de outra são os divisores de água, que são estruturas do relevo, como morros, serras, chapadas ou picos, que definem o padrão de drenagem das águas da chuva ou nascentes, ou seja, determinam por meio da topografia para onde essas águas escoarão. Agora eu vou falar sobre os elementos que compõem uma bacia hidrográfica, que é a nascente, o rio principal, os desvios de águas e os afluentes e foz. Elas são compostas por elementos que são as estruturas das bacias, sendo eles e suas respectivas características e funções. Nascente, local onde se inicia uma bacia hidrográfica. Geralmente é o ponto mais elevado do relevo e também onde se encontra a principal nascente do rio, que dá nome à bacia. Rio principal, rio de maior volume e extensão da bacia, recebe água dos rios menores que tem função de abastecê-lo. Divisor de águas, estruturas do relevo que tem o papel de dividir as áreas das bacias. Normalmente são morros, serras, picos, montanhas ou outras estruturas elevadas do relevo. Afluentes consistem nos rios menores que desaguam no rio principal e têm a função de abastecer esse rio maior. Foz é o final da bacia e o local onde as águas encontram um oceano ou desaguam em uma bacia hidrográfica maior. É também conhecida cientificamente como exutório, pode ser do tipo estuário ou delta. E agora eu vou falar um pouco da função das bacias hidrográficas. Uma das principais características é que as bacias são usadas de acordo com a região em que ela está podendo ser. Para abastecimento sendo urbano e rural, dependendo do local, podendo ser irrigação, mais comum no Brasil, dando-se ênfase também na produção de energia hidrelétrica. Bem, agora eu irei falar quais são os tipos de bacias existentes. Bem, as bacias hidrográficas têm diferenças entre elas e podem ser divididas em 4 tipos, sendo elas as exorreicas, endorreicas, arreicas e as criptorreicas. Bom, as exorreicas são aquelas bacias em que as águas escoam diretamente para o mar. São as mais comuns e que vemos normalmente. As endorreicas já são aquelas que as águas desaguam em lagos ou lagoas ou em algum mar fechado. As arreicas são aquelas bacias onde estão as águas que não se direcionam para um lugar específico. Elas se perdem. Pode ser no meio do caminho, acabam sendo evaporadas ou entrando no solo. Já as criptorrecas são as bacias que se direcionam totalmente para o interior da Terra, alimentando assim os lagos ou cavernas grandes e rios subterrâneos. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as bacias hidrográficas mundiais. É simplesmente um resumo sobre as mais famosas em todos os continentes. Começando pela América do Sul, nós temos como conhecimento a Bacia Amazônica, a Bacia do Rio Paraná, a Bacia do Rio São Francisco, a Bacia do Rio Araguaia-Tocantins, a Bacia Platina, a Bacia Rio do Uruguai. Nós também temos na América do Norte a Yukon, Nelson, Mackenzie, Mississippi e St. Lawrence. No continente africano já temos a Bacia do Níger, Bacia do Lago do Chad, Bacia do Congo e Bacia do Rio Nilo. No continente asiático temos a Bacia do Lena, Bacia do Rio Ob, Bacia de Colima,
bacia do rio Ganges e Brahmaputra, bacia do rio Azul, bacia do rio Amarelo, bacia do rio Indo, bacia do rio Tigre e bacia do rio Eufrates. No continente africano temos aqui apenas um, que seria a bacia do rio Volga. E por fim, na Oceania, temos a bacia Murray-Darling, na Austrália. Você já notou que tudo na vida se dá através de um caminho? Passamos a vida decidindo preto ou branco, esquerda ou direita, aqui ou ali. E se na vida tivéssemos um só caminho, um só sentido a percorrer? Esta é a realidade da água na superfície da Terra. Ela está distribuída nas bacias hidrográficas. Mas enfim, o que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica pode ser entendida como uma área em que as águas, provenientes das chuvas, das montanhas, dos aquíferos e de rios, convergem em direção a um corpo d'água em comum, até chegar ao mar. As bacias hidrográficas podem ser representadas em diferentes escalas e proporções. Se considerarmos uma escala macro, temos no Brasil 12 grandes regiões hidrográficas, as quais são formadas por bacias hidrográficas menores. A região hidrográfica do Paraná, por exemplo, é formada por 6 bacias menores com território em 7 estados. Na região hidrográfica do Paraná, encontra-se a bacia hidrográfica do Rio Tietê. E na bacia hidrográfica do Rio Tietê, encontram-se as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, popularmente conhecidas como bacias PCJ. Esta região tem uma área total de 15.377 km², o que equivale a mais de 2 vezes o território do Distrito Federal, e estão localizadas entre 2 estados, São Paulo e Minas Gerais. São cerca de 92% no estado de São Paulo e 8% em Minas Gerais. Todo este território abriga em torno de 5,6 milhões de habitantes, o que equivale aproximadamente a 12% da população do estado de São Paulo. Nós estamos acostumados a ouvir que o Brasil tem a maior reserva de água do mundo, que este é um recurso abundante. É verdade, mas toda esta água está distribuída de forma desigual nas diversas regiões do país. E o mesmo ocorre com a população. Enquanto a maior parte da água está na região norte, a população se concentra nas zonas litorâneas e na região sudeste do Brasil. Nas bacias PCJ, a quantidade de água disponível por habitante é muito baixa e as mudanças climáticas podem complicar ainda mais essa situação. Também há diversos problemas envolvendo a qualidade da água. É por isso que existe um sistema para a gestão dos recursos hídricos e foi desenvolvido o Plano das Bacias PCJ. Isso é tudo, pessoal.